assim no secreto, né? Meu Deus, eu vou falar o que hoje? Mas vem que nem um raio assim, não se preocupe. Às vezes a gente até pensa que é o superego respondendo, né? Às vezes não tem como separar, como você saber. Aí os anos passam e isso vai ganhando um refino. Então você vai ganhando mais e mais confiança no processo. Então essa sutil voz silenciosa passa a falar com você o dia inteiro. Né? Que tem um áudio de Joel lá que ele fala que no começo da prática a gente está em parte sendo comandado por Deus, porque já está entendendo os princípios, e em parte comandado ainda pelo homem humano, e que isso é natural. E ele fala, tenham paciência. Porque foi assim com ele também. Não sei se é possível, depois na última aula você falou, eu comentei a questão de recaídas. Daí você leu uma parte do caminho infinito, só que eu não marquei se seria possível você passar o que é. Eu li uma parte do caminho infinito falando o quê? Dessas recaídas. Se você está bem numa hora, tal, de repente o ego, se ela pega, ele vem, mas que isso faz parte de uma situação natural da evolução e que você vai refinando isso. A situação se apresentou. Se ela se apresentou, ela veio. Ele está falando de recaída, né? De você está bem, daqui a pouco você está mal, ou acontece um problema e aquilo te afeta ou te abate. Pode ser que a maioria dessas questões são internas, né? São questões de avaliação interna, psicológica. Mas aí como é que eu vou avaliar isso? Como é que eu descobrir o que é? Não, a gente não precisa descobrir o que é. Mesmo que seja uma somatização, não há necessidade de vasculhar isso. Nós vamos reconhecer um poder. É lógico, quem está no começo, o próprio Joel fala, né? Num determinado áudio lá, que quem está no começo não precisa retirar um remédio, um comprimido, um antiácido, qualquer coisa que esteja ajudando ali ela a se sentir melhor. Mas que no decorrer da prática, chega no momento em que ela faz a escolha pela opção do abandono dos remédios. Isso não é ir contra a medicina, isso é aprofundar o conhecimento da prática. Certo? A pessoa vai reconhecer um momento. Então, mas voltando para o caso dele ali, qualquer, vamos lá. Página 24 do PDF. Não precisa pôr não. Todos os acontecimentos do nosso dia a dia nos oferecem novas oportunidades de usarmos nossa compreensão espiritual. E cada uso dessas faculdades espirituais, que faculdades espirituais? Da nova língua, a língua do espírito, a disciplina da alma. Reinterpretar as aparências para um poder. Né? Todos os acontecimentos do nosso dia a dia nos oferecem novas oportunidades de usarmos nossa compreensão espiritual, e cada uso dessas faculdades espirituais resulta em maior percepção espiritual. Resulta a cada dia em maior percepção espiritual, que por sua vez nos revela sempre mais e mais da luz da verdade. Orai sem cessar e conhecereis a verdade vos libertará. É a oração sem cessar, é a vigília. Está vigiando aquilo ali e está orando. Eu vigio, se o problema seja ele qual for, questões internas, crítica, julgamento, desgosto, carência, falta, ódio, raiva, não interessa, e vou permanecer na palavra da verdade. Porque quando ele diz aqui, oportunidade de usarmos nossa compreensão espiritual, é jogar no lixo a compreensão espiritual que a gente teve até hoje, não porque ela esteja errada, porque diante da prática da presença ela é obsoleta. Conhecimento kármico espírita, conhecimento de passe, conhecimento de ajuda espiritual externa, se torna obsoleto. Serviu até aqui, é verdade, ajuda, só que faz parte do contexto do bem e do mal, karma, né? Então é uma oportunidade de nós usarmos nossa compreensão espiritual. E a compreensão espiritual do praticante é onipresença e onipotência. Um poder, um espírito perfeito que tudo manifesta. É Deus que está mais perto que o ar que respiramos. E que o outro é a manifestação do espírito perfeito de Deus.
É manifestado do vácuo quântico, o tempo todo está ali. A gente vai reconhecer isso. Quanto mais convencido, quanto mais elaborado, quanto mais isso vai virando sentimento e descanso na pessoa, a pessoa está se tornando o quê? O tal do metafísico, ou co-criador consciente. Porque ele co-cria com o todo, é o todo, ou Deus criando nele, é o Pai operando nele. A perfeição opera por si mesmo. Não é poder da mente. É o reconhecimento da verdade. Ok? Está respondido? Quer dizer, mas eu não posso me importar com as ações dos outros. O negócio que o cara está querendo passar rasteira e está querendo ferrar e acabar. Aquilo ali não tem poder. Né? Orar pelos inimigos. Se eu oro pelo inimigo, eu estou com quem? Com a presença. Não temas o homem cujo fôlego está nas ventas. Não temas. Porque não há poder naquilo. Se eu temer, eu estou fazendo espelho de sombra. Eu estou sentindo um temor. Já era para a prática, foi para esporrá-lo. A gente se esquece de todo aborrecimento que a gente tem. Essa frase está uns 3 parágrafos acima do início do capítulo Cristo. Agora, como é que vem? Eu nem li tanto, eu li uma dúzia. Estou lendo a 13ª aqui com vocês, Caminho Infinito. Isso começa a vir na nossa mente. Você fica com o negócio ali. Isso vem como palavra da verdade. Você tem conhecimento para... Surge um pensamento, a gente já falou isso aqui. Surge um pensamento estapafúrdio, de uma discórdia, uma desgraça, um medo. A intuição do bem e do mal, né? Que o ser humano acha que ele tem intuição. Estou sentindo um negócio ruim. Vai acontecer algo ruim com alguém, com fulano. Medos. Intuição captada do inconsciente coletivo é lixo. Não é intuição verdadeira. Certo? E a pessoa toma como intuição. Aí tem a frase do Caminho Infinito que diz, que a gente já falou aqui algumas vezes, né? Devemos nos livrar de qualquer coisa em nossos pensamentos que não seja a divina presença, o eu real, para podermos beber a pura água da vida e comermos o pão espiritual da verdade. Então surgiu, lembra dessa frase, é o suficiente, é a palavra permanecendo em nós. 50%. A gente esquece que todo aborrecimento que a gente sente é espelhamento de sombra. É sombra. Então, você está no ego, você se sentir aborrecido. Medo é a ausência de Deus. Volta para o centro, que você vai dizer, lembra da presença, você sai do ego, volta para o centro. É aquilo que você tem na consciência, você está emanando. Trabalhando, espelhando sombra. Você está avaliando o julgamento da situação e, portanto, emanando mais do mesmo. É o que está na consciência do indivíduo. Ou na inconsciência, né? Melhor dizendo. Você sabe que na Seixonoye, me fez lembrar isso. Quando a gente tem essas coisas, a pessoa quer me ferrar, que é isso, eles falam assim, naquele momento você pensa assim, só existe Deus e o que vem de Deus. Não tem mais nada além disso. É só isso. Só que se isso forem só palavras... Sim, você tem que ter um sentimento, né? Não. Acreditar. Não acreditar não leva a nada. Nada. Porque o planeta todo acredita. Todo mundo acredita em Deus. Tem que ter compreensão da palavra da verdade. Compreender. Porque o que é Deus? Deus é a atividade da verdade na consciência do ser individual. Na consciência dele. É de dentro que flui. Né? Deus está mais perto que o ar que eu respiro. Eu sou um esconderijo secreto do Altíssimo. Então é compreensão da palavra da verdade para nela descansar. Há uma compreensão da verdade. Agora, essa verdade só pode começar a ser compreendida quando a gente finalmente entende o abandono da crença no bem e no mal. Senão não há compreensão da verdade. Porque a gente está acreditando na verdade, mas avaliando o mundo com o bem e o mal. Então, na verdade, está criando o bem e o mal o tempo todo. Aula número 16, 23 de novembro. É o 7. Depois nós edita. Vamos voltar. Isso me lembrou que um dia, eu pensei ontem assim, será que um dia eu vou ter que fazer de novo o Caminho Infinito?
Não, fazer outros livros e lá na frente. O que será que saía, não? Eu escutei de uma paciente essa semana, ela falou assim: cada vez que a gente lê o Caminho Infinito é único, uma leitura única. Que página que é? 47? 43. Vamos lá. Dia 23 de novembro, início. É o capítulo 7, a oração? Sim. Isso. Início do capítulo 7, a oração. Entrou no acreditar, tá vendo? O assunto já estava rondando antes. Vós pedis e nada recebeis, pois pedis mal, diz o apóstolo Jaime. Já se deram conta que por algum tempo oraram e não obtiveram resposta às suas orações? Pedis errado. Esta é a razão. É o apóstolo Jaime explicando, né? Então até hoje as pessoas não se deram conta. As pessoas não se dão conta que elas não vão se dar conta que estão pedindo errado, mas não se dá conta nem de que não está sendo atendido. E não vai ser atendido nunca. Porque ela não está consciente da verdade, não tem atividade da consciência, não tem atividade da verdade na consciência da pessoa. E por que não tem? Porque ela está o tempo todo com o seu emocional poluído por dúvida, desejo, ansiedade, medo, raiva, etc, etc, etc. É aquilo que está na consciência dela e não a verdade. Então é aquilo que vai manifestar. E ela busca ajuda num Deus externo ou em qualquer outra coisa externa. A oração baseada na crença de que há uma necessidade ou um desejo insatisfeitos nunca será consoante com a verdadeira oração científica. Aqui não está falando de Greg Baden. Greg Baden é raso perto disso aqui, embora ele esteja falando do mesmo princípio, tá? A oração baseada na crença de que há uma necessidade ou um desejo insatisfeitos, porque a oração é baseada nisso, numa coisa que eu não tenho, nunca será consoante, ou seja, nunca estará de acordo com a verdadeira oração científica. Científica aqui não entra tanto como ciência, mas entra no sentido de eficácia, certo? Uma oração para que Deus faça alguma coisa, mande ou forneça algo, ou cure alguém, não tem nenhum poder. Cremos por vezes que Deus precise de um canal através do qual venha satisfazer nossos pedidos, né? Cremos por vezes que Deus precise de um canal através do qual venha a satisfazer nossos pedidos. E isso nos leva a procurar respostas fora de nós mesmos. Podemos pensar que o suprimento possa vir até nós? Podemos pensar que o suprimento possa vir até nós, e por isso ficamos aguardando por uma pessoa ou por uma condição através da qual isso aconteça. Ou podemos depender de um curador ou de um mestre como canal de cura. Pedis mal, está aqui entre aspas. Eu dei um break porque eu li aqui, né? Cadê?
Cremos por vezes que Deus precisa de um canal através do qual venha satisfazer nossos pedidos. Eu falei, mas o que ele está querendo dizer aqui com canal, né? Aí eu li de novo, aí eu não entendi, eu falei, não, vamos para baixo que deve ter alguma coisa. Ó, cremos por vezes que Deus precise de um canal através do qual venha satisfazer nossos pedidos. A gente fica acreditando um santo intermediário, ou a pessoa, meu Deus, eu preciso de um emprego. Ela acha que o emprego é o bem, certo? Preciso ganhar na Mega Sena. Deus, eu preciso de uma cura. Mega Sena é o canal. A cura seria o canal, o milagre, o sinal de Deus, né? Então ele está pedindo para algo externo. Cremos por vezes que Deus precisa de um canal do qual venha satisfazer nosso pedido. E isso nos leva a procurar respostas fora de nós mesmos. Podemos pensar que o suprimento possa vir até nós. Podemos pensar que o suprimento possa vir até nós. Ou seja, o suprimento é o canal. No caso do pensamento equivocado, lógico. E por isso ficamos aguardando por uma pessoa ou por uma condição através da qual isso aconteça. Santo Antônio, preciso casar. Ou podemos depender de um curador ou de um mestre, como canal de cura, pedis mal. Mas como é que fica a ajuda que tem atualmente, que de vez em quando tem alguma eficácia? Ajuda mesmo, é crença no bem e no mal, é o bem contra o mal, mas está manipulando energia, através da mente. É manipulação mental de energia. Certo? Então tem alguma eficácia. A gente vai falar isso melhor na aula 3, na aula 4 da data limite. Quando isso acontece também, a gente está olhando de fora a situação. A gente não sabe o interior daquela pessoa que está recebendo cura, é mesmo que seja por você. A gente não sabe o interior dele, a gente está vendo o fenômeno de fora. Qualquer ideia de que aquilo que buscamos esteja em algum lugar que não dentro de nós, dentro de nossa própria consciência, é a barreira que nos separa de nossa harmonia. Qualquer ideia de que aquilo que buscamos esteja em algum lugar que não dentro de nós, dentro de nossa própria consciência, é a barreira que nos separa de nossa harmonia. Porque aí o ser humano está buscando fora, ele não tem harmonia dentro. Ou seja, ele não tem suprimento divino. Porque suprimento real é consciência da presença, descanso interior na verdade, ou atividade da verdade na consciência do indivíduo. Porque não é pensamento, sentimento, emoção, cria realidade? Então a atividade da verdade deve estar na consciência e não no aguardo de algo externo. É o aguardo de algo externo que é a barreira, a benesse, a melhoria, a cura. É a barreira que nos separa de nossa harmonia, porque aí não há harmonia no indivíduo, porque como não há bem nem mal em Deus, a harmonia, a presença está no indivíduo, é ela que manifesta ele está manifesto dela, mas como ele não está consciente dela, não há presença consciente no indivíduo. Então ele está preso na matrix kármica. Ele está preso na ilusão de suas próprias crenças. Porque crença tem forcinhas, mas não é poder. Só existe um poder. Vamos repetir, qualquer ideia de que aquilo que buscamos esteja em algum lugar que não dentro de nós, dentro de nossa própria consciência, é a barreira que nos separa de nossa harmonia. Agora, como é que nós vamos buscar essa harmonia dentro?
É leitura, é áudio, é orar e vigiar e é meditação contemplativa. É o enriquecimento e aprofundamento da consciência para o descanso da verdade dentro da consciência. Dentro. Que nem tem um áudio de Joel, se alguém me lembrar qual que é, será que é o que você tem na casa, ou é o descanso no oceano do Espírito? Ou será que é o Prosperidade pela Graça, parte 2? Aqueles 4 que a gente pediu para estudar até o Natal. Que ele diz lá, do suprimento, como ele fala da eletricidade, né? Que quando a gente tem eletricidade, a gente faz funcionar o liquidificador, a televisão. A eletricidade é a força motriz que produz, ativa o funcionamento de muitas coisas da vida humana, muitas. Ativa toda a vida humana, né? Foi quando começou a ter eletricidade que começou uma grande evolução. Quando começou a ter poste na rua, luz, depois a coisa... E é para você ver, né? E tudo isso surgiu da mente do Tesla em profundas meditações. Né? Tudo em profundas meditações. Então, ele fala que o suprimento é a mesma coisa, é essa energia. O suprimento, que é conhecimento e descanso na presença, é a substância ou energia que vai produzir as situações, as benesses, a harmonia da vida humana. Nessa aula que a gente vai dar aqui no domingo, dia 8, que vai ser uma palestra que vai para o YouTube, a gente vai falar dessa questão dos graus da prática, grau 1, grau 2, grau 3, tem um assunto que a Samira também vai elaborar comigo, que é a questão dos níveis na meditação, que é como atingir essa consciência dessa presença, porque o estabelecimento do grau 1, o Joel fala isso claramente nos livros dele, e a gente já falou aqui, o estabelecimento do grau 1 da prática leva à resolução de todos os problemas da vida humana do indivíduo. No primeiro ano de prática pode parecer que isso é mentira, mas no segundo vai ficar mais consistente, no terceiro, no quarto, e ali tem que ter resolvido boa parte já. Como a gente já disse, né? No primeiro ano de prática, 20 a 30% de resolução emocional, ou seja, amadurecimento interno, descanso interior, na verdade, já ocorre. E 20 a 30% de resolução de conflitos internos. A gente fala emocional, mas o emocional é a alma, é descanso interno, ok? É compreensão da vida em Deus, não compreensão psicológica. 20 a 30% no primeiro ano, gente, é uma coisa cavalar. Não existe isso no meio acadêmico, psicológico, psicanalítico. Não existe. Eles jamais se arriscariam a prometer isso. Porque 20 a 30% de mudança interior é muita coisa. É uma mudança na consciência. Se mudou a consciência, vai ter um reflexo na vida exterior, certo? Por isso que o estabelecimento, e isso nem é estabelecimento do grau 1, hein? Isso é antes ainda. Por isso que o estabelecimento do grau 1 leva à resolução dos problemas da vida humana. Porque é testemunho. Porque se não tem testemunho, como é que o indivíduo tem descanso? Como é que ele tem suas feridas do ego curadas? Porque ferida do ego é carência, limitação, falta, baixa autoestima, dúvida e temor diante da vida. Isso tudo é ferida do ego. Então a presença, o amor da presença, a atividade da presença, a graça sendo observada, faz o indivíduo ir se entregando à prática. Ele descansa nela. Mesmo com o ego falando bobagem ainda. Ele aprende a observar a ação do ego na mente. Quem sente o sabor da graça quer experimentar mais um pouquinho. Que nem o Joel fala, isso está lá no Jornada. Ele diz que a terra do leite e do mel demora tempo a chegar. E às vezes parece que não vai chegar. Mas que na prática, quando a gente começa a ter os problemas da vida humana resolvidos, parece que a terra do leite e do mel já chegou. Mas ele diz que não, porque a terra do leite e do mel
é um gozo na presença, que foi o grau que ele chegou, certo? Essa consciência de qualquer ideia nessa frase, a oração não é pedir. Jamais. A oração é eu perceber o que Deus tem que me oferecer. É viver, é ter o seu ser, certo? É pensar, se mover e existir na presença. Só existe a presença. Essa semana o paciente falou para mim de novo: ah, mas ilusão, ilusão. Então tudo que a gente vê é ilusão, né? Falei: não, meu amigo, tudo que a gente vê é Deus manifesto. Ilusão é o julgamento que nós temos das coisas. Porque tudo que existe é o verbo tornado carne. Você falou em 20%, né? Isso é muita coisa. É 20, 30 ou até 40. Eu vou pensar assim, 20% do potencial finito é muita coisa mesmo, né? É muita coisa, não dá nem uma pessoa lá. 20% do potencial infinito que nós temos, né? Ele vai se arrepiar, né? É 20% de compreensão da vida. O paradigma está caindo no indivíduo, certo? Ele começou a compreender um poder. Ele está aprendendo a permanecer na palavra. Não dá para medir, que já é infinito, né? É uma loucura, né? Deu vontade de rir, porque eu já lembrei de umas coisas. As coisas eu vou aliviar, certo? Porque não adianta nada permanecer na palavra. Não, eu permaneço na palavra, eu sou fiel à palavra. A palavra de Deus tem poder. Ah, mas fulano é meu inimigo, não sei o que, vamos orar para o inimigo. O Bruno lá fora, né? O diabo. O que a pessoa entendeu de Deus? Nada. Então permaneça na palavra, deixe a palavra permanecer em você. É viver na consciência de um poder, Deus. Não há mal em Deus. É onipotência e onipresença. O resto é criação da mente humana. Eu acho engraçado, às vezes você fala assim, pessoal, vamos entrar num lugar, se Deus quiser, nós vamos falar, não, até me dói. Porque vai mudando, né? Vai mudando. Eu sempre achei estranho, como se Deus quiser e você? Não, no começo dói, mas depois essa dor é reinterpretada, né? Porque você olha com compreensão, tem o que fazer. Você entender. A oração verdadeira, vai ter mais resposta, viu, nesse capítulo aqui, dessa questão que você levantou. A oração verdadeira nunca é dirigida a um ser fora de nós mesmos. Vamos ler a frase anterior para ficar bem gravadinha, principalmente no vídeo. Qualquer ideia de que aquilo que buscamos esteja em algum lugar que não dentro de nós, qualquer coisa externa que nós buscamos, a ideia de que qualquer coisa que buscamos esteja em algum lugar que não dentro de nós, dentro de nossa própria consciência, é a barreira que nos separa de nossa harmonia. Por isso que a gente entrou naquela ideia da eletricidade e de que a consciência da presença é ter acesso a essa energia. Nem é uma palavra que serve. Você vai estar consciente da presença. E o grau de consciência da presença que a pessoa atingiu é o seu próprio suprimento. Suprimento invisível. Eu acho que eu não falei dessa forma, então eu vou falar aqui. Três princípios da prática importantes que em algum momento eles devem se estabelecer no indivíduo. A gente esquece, a gente sabota, a gente não fica atento, a gente fica sequestrado pelas dúvidas e circunstâncias humanas enquanto está estudando, né? No momento em que o praticante, né, ele já está mais frequente na meditação, no momento em que ele está aprendendo a reconhecer um poder diante de qualquer circunstância, um desempregado, um doente, nem que não cure, nem que não resolva, não importa se não ocorrer a manifestação através da consciência dele, ele está trabalhando consciência de um poder o tempo todo, e é aí que ele vai atingir esses 20, 30%, porque ele está começando a descansar dentro do seu próprio ser, no lugar, no esconderijo secreto do autismo. Ele vai reinterpretar, não dar poder. Ele não vai ter compaixão humana,
Que a compaixão humana é, ai que dó, né? Tadinho, o que nós vamos fazer? Ai meu Deus. Compaixão humana não leva a nada. Compaixão humana é projeção de sombra, tá? Apesar de ser bondade humana. Apesar de ser. É melhor do que pensar assim. Se ferrou. Então, 3 princípios da prática. Consciência de um poder, existe uma presença onipresente por trás de todas as circunstâncias. Fulano é o Cristo, nem eu o condeno. Tu és manifestação do Espírito perfeito de Deus e onipresente. Mas isso não é acreditar numa palavra, isso é consciência, é compreensão. Ele não é manifestado do campo unificado? O campo unificado não é uma energia perfeita, então ele manifesta a perfeição. O que faz o indivíduo ter problemas na vida ou somatizações? É a crença em 2 poderes. Então, o metafísico, ou praticante da presença, ele tem que estar consciente de um poder, desenvolver essa consciência nele, desenvolver a ausência de temor e dúvida. E, em alguma medida, desenvolver até a consciência da ausência de desejos. Essa é a parte mais difícil de trabalhar, mas não tem importância, depois ela vai sendo aprimorada. Porque não é vontade, tá? Vontade é uma coisa, desejo é outra. A vontade deve ser realizada. O desejo é sofrer por aquilo que não temos. Mas, Sandro, a gente tem que pensar assim, como você falou agora, até quando a pessoa, por exemplo, está num hospital, está com algum problema. Qualquer situação, qualquer situação. Só existe um poder. Deus é onipresente e é um poder. E fulano é manifestação do Espírito perfeito de Deus. Eu penso assim, não tem que orar para melhorar, para não sei o quê. Não. A gente não tem, né? Tem que... E nem temos esse poder. Sim. Se essas orações funcionassem, gente, não existia hospital. Sim. E ninguém morreria também no hospital se você estava pedindo o tempo inteiro e não acontece. Da onde vem os milagres? Da atividade da verdade na consciência do praticante. Ele reconhece a verdade. Até a palavra milagre. Milagre é um conceito humano de algo inexplicável, ok? Milagre, na verdade, é a manifestação da existência real de Deus, é a perfeição. Nós somos perfeitos, imagem e semelhança de Deus. Mas como nós somos imagem e semelhança dele, nós temos o mesmo poder. Como a gente tem o mesmo poder, a gente tem livre-arbítrio. Como a gente tem livre-arbítrio e acredita no bem e no mal, porque não conhece a verdade que liberta, vai criar o bem e o mal. Então o que ao ser humano parece milagre, na verdade é a natureza de Deus, perfeição, que a gente chama de milagre, ok? No momento que você vê um problema, estabelecendo um problema, se ele é um problema, ele é uma mentira, porque se nós somos perfeitos, exatamente. Deus, se ele é um problema, ele é uma mentira. Quando eu lembro disto, eu faço fase com Deus, a harmonia, perfeição e tudo mais, eu estabeleço naquele mesmo ambiente uma verdade maior do que aquela mentira. Nem é estabelecer, né? É reconhecer. Sim, é estabelecido, vamos dizer assim. É estabelecido através da presença. Está estabelecendo aquilo que é. A verdade. E essa verdade é tão clara que dissolve aquela sombra. Respondendo a sua pergunta, tem um áudio do Joel que diz assim: Pai, temos aqui um problema. Na verdade não está pedindo a Deus, está tendo uma conversinha ali com a própria consciência, certo? Temos aqui um problema. E se é que o reino de Deus está dentro de mim, a resposta está aqui. E a resposta está dentro do praticante por quê? Porque ele vai reconhecer a verdade. E aí o tal do, entre aspas, milagre acontece. É a atividade da verdade na consciência do praticante. Então, falando dos 3 princípios: reconhecimento constante de um poder, elaboração do reconhecimento disso permanentemente. Isso é orar e vigiar para todas as situações. Certo? Segundo, só um instante, colega. Junto com esse, o segundo já é praticamente o primeiro também. Levantar e reconhecer o Cristo em qualquer situação, para qualquer pessoa. Eu não penso assim, eu levanto o Cristo em mim. Não, quando eu estou levantando o Cristo no outro, tu és o Cristo, nem eu te condeno. Nem que seja alguém que esteja detonando a gente. Certo? Ou alguém que está com problema. Tu és o Cristo, nem eu te condeno. Como é que eu vou condenar o Cristo? Estou pondo ele na cruz. Acreditar no bem e no mal é pôr o Cristo na cruz. Cai a ficha.
É pregar você mesmo na cruz. Reconhecer o Cristo no outro em qualquer situação. Reconhecer que Ele é manifestação do Espírito perfeito de Deus. Não é este pensamento que vai promover a cura ou o milagre, porque o que é cura pelo Espírito? O conceito de cura pelo Espírito que o Joel traz é o reconhecimento de que não há doente para se curar, pobre para se enriquecer ou pecador para se redimir. Não há, porque se só há Deus, há um Espírito perfeito. Então cura pelo Espírito é isso. Então trabalho na consciência de reconhecimento de um poder o dia todo, diante de qualquer circunstância. Aí quem está construindo a casa é Deus, é a presença, né? Se o Senhor não edificar a casa, em vão... Se eu estou trabalhando, estou no meu labor, estou na minha preocupação, estou nas minhas atividades, mas estou ali permeado de crenças no bem e no mal, dúvidas, ansiedades, medos e desejos. Puta merda, não tem Deus construindo a casa. Precisa desenvolver a consciência e prática de um poder em todas as atividades e descansar desse poder. O segundo, levantar e reconhecer o Cristo em todas as situações, porque aí é o Cristo em nós que está levantando, né? Levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá em ti. A gente levanta dos mortos quando deixa de acreditar no bem e no mal, porque todo mundo que está no karma está morto, espiritualmente morto, não tem consciência da presença, não renasceu pelo Espírito. Está preso nisso. E o terceiro, deixa eu lembrar. A consciência nesse nível, né? Terceiro, reconhecimento consciente. Reconhecimento de um poder, só existe um poder, né? Deus está mais perto que o ar, que o Espírito e tal. Diversas elaborações que podem surgir. Isso é enriquecido, é enriquecimento e aprofundamento da consciência. É leitura e áudio e meditação contemplativa. Isso é reconhecimento de um poder. Segundo, levantar o Cristo em todas as situações, de pessoas, circunstâncias. Principalmente nos inimigos, naqueles que não trabalham. Aquele parente chato. Cunhado. Nos que estão doentes, nos que estão desempregados, nos que estão com problemas. Não é parar e ficar fazendo isso para Deus e o mundo, não. É quando a situação surgir diante do praticante. Surgir na consciência dele, lembrar do fulano, do ciclano. O praticante tem a obrigação de saber que ele está sendo lembrado porque é a presença. Porque só há presença. Então aquele pensamento não é mais um pensamento humano aleatório. Ele tem que reconhecer que é a presença mostrando para ele. E terceiro, consciência da presença. Desenvolver consciência da presença, né? Não sair de nenhum lugar ou entrar em qualquer lugar sem reconhecer que a presença foi à frente, aplanando e preparando os caminhos. Que ela permaneceu à retaguarda como influência benéfica para qualquer um que chegar àquele ambiente. Eu saio do ambiente, eu reconheço isso. Eu vou entrar no outro, eu reconheço que a presença foi à frente. Eu entro no meu carro, vou ligar o carro, 10 segundos ali, um poder, Deus, a presença de Deus vai à minha frente, aplanando e endireitando os meus caminhos. Esse vai é só um reconhecimento, porque na verdade ela não vai. Só que quando eu penso que ela vai, eu estou descansando naquela verdade, para que quando eu chegue lá naquele ambiente, eu pense de novo a hora que eu entre, e a hora que eu esteja lá dentro, qualquer coisa que aconteça, eu possa estar orando e vigiando. Oração é visão interior da harmonia. Quando essas três coisas estão estabelecidas no indivíduo, 24 horas, ele está próximo, ele está estabelecendo o grau 1 da prática, gente. Grau 1. Quanto tempo demora para estabelecer um grau 1? Sei lá, é individual, é personalizado. Pode demorar de 1 ano a 5, 6, 7. Porque o Joel diz que um praticante dedicado, um estudante dedicado, em 10 anos ele tem condição de se tornar um curador. O que é um curador? Curador é aquele que cura? Não. Curador é aquele que descansa na verdade, porque ele reconhece que não há doente para se curar, pobre para se enriquecer, ou pecador para se redimir. Não há caminhos tortuosos. Então ele anda na presença, ele é a presença, ele está com a presença. Por isso que ele é influência benéfica para o entorno. Ele é o co-criador consciente. Então estabelecer o grau 1 da prática é permanência consciente na presença. Estou falhando, está difícil, tudo pouquinho, medito com o tempo, paciência com as próprias limitações.
a gente percebe que em parte a gente vai sendo comandado por Deus ou a presença na consciência, e em parte ainda tem o homem humano ali que está sendo vigiado. Ok? Então o que eu disse aqui é importante para a gente dar um avanço na prática. Enquanto essas coisas que eu disse aqui não começam a se estabelecer, a gente está com muitas dúvidas, ansiedades, frustrações, sombra, raiva, medo, insegurança. Então não há salvação no pensamento mágico da mecânica quântica. Não há. Aqui. A oração verdadeira nunca é dirigida a um ser fora de nós mesmos. Porque a oração, o Joel vai dizer aqui, é visão interior da harmonia. Visão interior da harmonia é o observador. O observador, ele é testemunha da ação da presença. Testemunhar é oração. Oração verdadeira nunca é dirigida a um ser fora de nós mesmos, porque tem que ser o ser dentro observando. E tampouco espera por algo vindo fora de nosso ser. O reino de Deus está dentro de vós, está entre aspas aqui, e todo o bem deve ser procurado ali. Reconhecemos que Deus é a realidade de nosso ser. Por que todo bem deve ser procurado no reino dentro? Porque todo bem deve ser procurado no conhecimento e sentimento da verdade interiormente, na consciência. Mecânica quântica não fala que a questão é consciência? Como que uma consciência vai estar unificada com o tal do todo? Deixa que o todo resolve. Solta. O todo, nós estamos dentro do todo. E o todo dentro de nós. Então eu tenho que ter consciência do todo dentro. E não esperando que algo venha de fora. Se reconhecemos que Deus é a realidade do nosso ser, entendemos que todo bem é inerente a este ser, o seu e o meu ser. Deus é a substância de nosso ser. Então, se Deus é a substância do meu ser, porque eu sou o verbo tornado carne, meu corpo é o verbo tornado carne, mas ainda é o verbo, então eu sou manifestação da presença. Dá até para descansar nisso dentro da meditação contemplativa, reconhecendo que nós somos a própria presença, né? Eu sou o testemunho da presença. Se eu existo, é porque existe uma lei aqui, e essa lei é Deus, e essa lei é um poder. Senão isso aqui seria um pesadelo. Que isso aqui é um sonho? Pesadelo? Não, daqui a pouco eu acordo e vai existir um nada. Nada. Se reconhecermos que Deus é a realidade de nosso ser, entendemos que todo bem é inerente a esse ser, o seu e o meu ser. Por isso que se eu não reconhecer Deus no outro, eu estou cometendo um erro grave da prática, porque eu reconheço Deus em mim, mas não reconheço no outro. Não está amando o suficiente. Deus é a substância do nosso ser, e por isso nós somos eternos e harmoniosos. O desenvolvimento da prática, quando vai do grau 1 para o grau 2, que dá trabalho, o indivíduo começa a ter insights de eternidade. Ele perde o medo da morte. Ele sente que a vida não tem fim. O tempo perde o sentido para ele. O relógio vira uma convenção social para ele poder compartilhar de compromisso com outras pessoas. Quando está passando do grau 1 para o grau 2, a pessoa não é comandada por relógio. Ela pode até usar o relógio, certo? Para cumprir compromisso com pessoas. Mas normalmente a maior parte das atividades dela é comandada por uma percepção na consciência. Quando ela percebe que está na hora de fazer alguma coisa, ela confere e ela vê que está mesmo. Fluxo. Deus é a substância do nosso ser,
E por isso nós somos eternos e harmoniosos. Quanto mais harmonia a pessoa tem, mais sentimento de eternidade ela tem. Porque Deus é eterno, não há tempo em Deus. Então sentir a presença é ter um sentimento de eternidade. É sentir a plenitude. Deus é a vida. E esta vida é autossustentada. Deus é vida que se autossustenta. Se o indivíduo alcança a expansão de consciência, de descanso nessa verdade, sua vida é autossustentada por Deus e as circunstâncias que a vida do indivíduo envolve. Ele não vai fazer nada? Não, ele vai fazer mais. Ele é nossa alma e nós somos puros e imortais. Ele é a nossa alma, Ele é a nossa essência, Ele é a vida que pulsa em nós. E se Deus é puro, nós somos puros. Tudo que é impureza em nós, bem e mal, dificuldade, problema, é crença, paradigma. É crença no bem e no mal, é karma. Ele fazer essa tal dessa limpeza é reinterpretar a realidade. É praticar a presença e vigiar o ego. Vai conviver com o ego, vai ter que fazer amizade com ele. Quer falar alguma coisa? Posso questionar o universo, assim, com perguntas? Quem sou? Ou o que é a presença? Pode. Isso é benéfico? Pode. Isso é benéfico? Você está insight. fazendo comparações na sua mente. Comparações. O universo me mostre isso, ou me mostre isso ajuda? Você está pedindo para algo externo. O universo é algo externo? É algo externo. Ou engloba? Você está esperando vir do universo, de algum lugar distante. Porque o universo leva a ideia abstrata de algo distante. Estou conversando com o universo. Quem é o universo? É Deus na totalidade. E Deus está mais perto que o ar que você respira. Então essas perguntas devem ser dirigidas ao interior do seu ser. Pai, fala que teu filho escuta. Desejo fazer a tua vontade, que eu de mim mesmo nada posso. Isso é meditação contemplativa. A vontade de Deus para nós é a harmonia. Porque se a gente for dirigir pergunta, quem sou eu? Tu és filho de Deus, tu és manifestação da presença divina. Estudando a palavra da verdade, nós vamos contemplar e assumir isso como verdade. Ok? Eu não quero mais ser criatura humana, eu sou filho de Deus, porque Ele me manifesta o tempo todo. Descanso eu nesta verdade. Deus está mais perto que o ar que eu respiro. Eu falei aqui na aula, por que Deus fala como voz silenciosa no ser humano? Porque Ele, sendo uma infinita energia de amor, Deus é puro amor abstrato, é a coisa mais abstrata do universo. Porque Ele é eterno, infinito, sem começo, sem meio, nem fim, é inexplicável. Então, se Deus é isso, Ele é só amor. Deus não pensa. Se Ele pensasse, Ele teria que cuidar dos nossos problemas. Por que a presença pode se traduzir como palavra da verdade na voz silenciosa, dentro da contemplação, ou quando a gente tem habilidade até na rotina? Porque o ser humano, o cérebro do ser humano tem que interpretar algo. O cérebro do ser humano desenvolveu linguagem, certo? Então, quando ele está aprendendo a permanecer na verdade, descansando na verdade sobre Deus, desenvolvendo compreensão sobre Deus e não acreditar, compreendendo a verdade em sua consciência, ele começa a ficar receptivo a esta verdade onipresente, inclusive dentro dele, em sua consciência. A consciência dele está sendo preenchida pela verdade e reinterpretando aquilo que é problema. Então ele está aprendendo a descansar na verdade. Essa energia que é amor é entendida pelo ser humano como uma palavra da verdade personalizada para aquele momento, algo que entra como uma palavra da verdade e resposta para ele naquele instante. É o amor traduzido em palavras, mas interpretado pelo self, o ser profundo da própria consciência daquele indivíduo. Porque como é que o ego dele vai entender o amor
se não for através de uma palavra da voz silenciosa nele, ou de um sentimento de calor, de uma percepção física. Que na verdade, física entre aspas, é percepção do espírito. É aí que vai curando as feridas do ego, da insegurança desse pai ausente. Ele é onipresente, ele é ausente para o ego, porque o ego é o filho pródigo que estava no mundo. Né? Então dirigir perguntas para o universo é muito amplo, porque a pessoa vai dirigir todo tipo de pergunta. E as perguntas podem ser questões humanas. E questões humanas não levam ao conhecimento da verdade. Para praticar a presença, nós abandonamos as questões humanas para preencher a mente com a verdade. Então, dentro de uma meditação contemplativa, a gente não pensa em nada de teor humano, só na palavra da verdade, nas coisas de Deus. Para poder descansar, porque a graça é onipresente, a graça é o Espírito Divino de amor. Se nós estamos contemplando a presença, algo vai acontecer em algum momento. Enquanto não acontece, é que nós estamos aprofundando a consciência e eliminando crenças, eliminando barreiras do ego. E essas barreiras são psicológicas e abstratas, não tem nada de... Onde ele estava aqui? Olha lá, eu vou pegar do começo, mas já veio ali. A conscientização do nosso verdadeiro ser, da natureza e caráter... Não, eu pulei alguma coisa? Pulei. Ó. Aqui, ó. Deus é a substância do nosso ser. Vou ler de novo, ler rápido para dar sentido. A oração verdadeira nunca é dirigida a um ser fora de nós mesmos, mesmo que ele seja o universo, né? E tão pouco espera por algo vindo de fora do nosso ser. O reino de Deus está dentro de vós, e todo bem deve ser procurado ali. Se reconhecermos que Deus é a realidade de nosso ser, ou seja, conseguir descansar dentro. Se reconhecermos que Deus é a realidade de nosso ser, entendemos que todo bem é inerente a este ser, o seu ser e o meu ser. Deus é a substância do nosso ser. E por isso, nós somos eternos e harmoniosos. Deus é a vida. Não fala que Deus é um Deus vivo? Se Deus é um Deus vivo e Ele é onipresente, Ele é vida que pulsa a todo instante. E se Ele é vida que... Para entender a onipresença, gente, facilita demais entender campo unificado ou vácuo quântico. Porque Deus é onipresente, mas tem o bem e o mal. Deus é onipresente, mas se Deus quiser. Deus é onipresente, mas vamos fazer uma oração para o fulano que está no hospital. Deus é substância de nosso ser, e por isso nós somos eternos e harmoniosos. Deus é a vida, né? O Deus vivo. E esta vida é autossustentada, ela é nossa alma, e nós somos puros e imortais. Deus é a consciência do indivíduo, e isto constitui a inteligência do nosso ser. Por exemplo, trabalhar o conceito de pureza é uma coisa complicada, porque a gente já imagina que puro é os anjinhos, puro é anjo, né? E tal. Tem dois tipos de anjo, certo? O anjo de Deus, que seria o filho de Deus. Todos somos filhos de Deus, só que nós estamos no nível de consciência criatura humana. Então nós somos o quê? Anjos caídos. Nós, quando eu falo, é sociedade, tá? O praticante já está se excluindo disso daí, está reconhecendo a verdade do seu ser. Anjo caído não é os capetão, os encostos mais pretão que tem por aí. Pretão não no sentido pejorativo da palavra, né? De negro de energia.
Anjo caído é todo mundo que está no karma. Matrix kármica é anjo caído. É para apavorar? Não. É para avisar, meu filho, você está de buraco. Sai daí. Acorda, tudo É o aviso. Não é para apavorar. Porque já pensou se a igreja... Depois eu vou cortar essa parte, porque é foda. Né? Se a igreja revelasse a verdade, a humanidade toda é o anjo caído. A gente nem sabe. Gente, de vez em quando eu penso, mas antes eu pensava muito nisso. Eu tinha uma paranoia com o segredo de Fátima. Eu soltei esse assunto. Soltei. Mas o contexto do segredo de Fátima é este. Eu não sei o que está nesse documento que está guardado. As 7 catacumbas lá debaixo do Vaticano, certo? E já passou muita gente que nunca ficou. Para sermos precisos, não há Deus e você. Não existe isso. Deus e você. Embora Deus sempre se manifeste como você, ou como aqui está está em itálico, porque esse como ele é compreendido na vida do praticante, né? Embora Deus se manifeste como você, esta é a unidade que nos assegura o bem, e esta é a unidade que nos assegura o bem infinito. Deus é a vida, a mente, o corpo e a substância do ser individual. Ele é a vida porque nós estamos vivos. Ele é o corpo porque o corpo é manifesto do campo unificado, da presença. Cadê? Né? Peraí. Deus é a vida, a mente e o corpo. Ele é a mente, ele é a consciência, ele é o pensamento. Embora a mente e o pensamento sejam abstratos, Deus está ali, por trás. É a presença. Agora, para ver o que é nível de consciência. O nível de consciência da humanidade atualmente ainda é tão inferior que eles não têm consciência da presença de Deus, nem sabem desse assunto. A mecânica quântica é uma ponte para começar a entender consciência. Porque ter consciência da perfeição é ser co-criador consciente. Então, esse assunto só anda para frente. Nós vamos começar a falar disso, inclusive no YouTube. Esse assunto só anda para frente levantando praticantes. E o praticante não é aquele que monta uma salinha e vai trabalhar no Ministério da Cura e do Aconselhamento. O praticante é aquele que pratica 24 horas. Ele cuida de todas as suas atividades, de suas relações, de suas famílias e dos seus negócios dentro da prática. Dentro da prática. Até que em alguns anos a consciência dele tenha se elevado a tal nível, o nível de compreensão dele tenha se aprofundado, no ponto dele ter um descanso dentro do seu ser e poder orar. Que nem o cara que orou lá no Jornada Espiritual, aquele senhor que orou para o pai de Joel que estava morrendo lá na Europa. Falou: menino, tu és muito jovem, e seu pai deve ser relativamente jovem, ele não precisa morrer. O Joel: eu poderia orar por ele, Joel? Você não está falando de ciência cristã, né? Eu li que isso é perigoso. O Joel já devia ter visto alguma coisa. Não, meu querido, isso é só uma oração, só vai ser benéfico. Ah, então tudo bem, se você puder fazer algo, seria muito bom tê-lo de volta. Aí o cara se retira para o quarto dele, faz uma oração, e o pai de Joel levanta, quase sai da cova lá. Então isso é para qualquer um, porque está manifestando Deus através da consciência do praticante. Ah, mas como é que eu vou fazer isso? Começa a orar e vigiar para todas as circunstâncias da sua vida, reconhecendo um poder, reconhecendo que o resfriado do vizinho não tem poder. Eu vou dar um testemunho aqui, eu vou cortar isso aqui, porque ele é simplório, mas pode causar fantasia nos desavisados. Porque eu não fico me preocupando não, porque esse material vai ser lançado numa plataforma privada, sabe que vai ter um aviso lá para estar estudando, porque não adianta nada eu não ter olhado as 56 aulas do curso de terapia do Caminho Infinito, que é mais raso, gratuito lá no YouTube, e vim aqui tentar entender isso aqui.
vai ficar cheio de dúvida. Mas com certeza vai ter gente que vai cair de cabeça logo nessas aulas. Fazer o quê? Domingo eu fui almoçar, eu estava sozinho, estava um dia gostoso, eu fui no restaurante comer uma salada lá em Cambuí. Eu não sei o que aconteceu, um negócio me picou aqui na hora que eu estava entrando. E deu uma coceira, eu dei uma coçada, eu falei, nossa, esse negócio fica coçando agora aqui na hora do almoço, né? Aí você vai acostumando com isso. Foi a primeira vez que aconteceu um negocinho desse, assim. Eu falei, não, se isso aqui não tem poder, se tem um Deus aqui e agora, a hora que eu entrar ali eu vou ter esquecido desse assunto e essa coceira vai ter sumido. Eu soltei este pensamento, eu não pus força nele. Eu entrei, fui lá, comecei a fazer o prato no self-service, sentei para comer. Aí eu falei, mas cadê a coceira? Sumiu, inclusive a mancha que estava aqui. Na hora que eu falei, eu dei uma duvidadinha, tá? Mas eu soltei, porque eu falei, em algum momento essas coisas vão ter que começar a ter um efeito, mas vai ter que ter uma eficácia, porque se Deus é Deus e é presença, ou seja, é o poder que eu dou àquela circunstância que faz com que ela persista, inclusive na vida material. Eu vou deixar esse exemplo aqui, não vou cortar nada. Né? Porque agora emendou, por isso que eu senti que eu posso deixar. É o poder que nós damos às circunstâncias, quando elas aparecem, que faz com que as situações se mantenham. Mas quanto tempo eu preciso para atravessar o meu deserto das crenças limitantes? Que esse é o período do trabalho com a sombra, certo? O período mais denso, né? Porque a sombra vai ser trabalhada sempre. A sombra, que a mente não é uma usina de produzir benesses. A mente é um instrumento de percepção. Por isso que a mente precisa estar preenchida pela verdade. Então, quando a gente avança na prática, continua tendo pensamentos negativos, pensamentos de crítica e julgamento. É o inimigo, gente. Por isso o contexto geral social pintou o inimigo como o diabo, o inimigo de Deus, o poderoso. Porque a mente humana, se não tiver sede pela verdade, está na roça. Porque eu ia falar outro palavrão aqui, mas de vez em quando eu solto um palavrão. Eu vi já. Está na roça. A roça é uma coisa muito boa, legal, suave. Vaquinha, leite. Está na roça do Piauí. Está no inferno, está no inferno. Então vamos melhorar. E não tá na sabe. roça do Piauí. Acertando o Piauí. Acertando o Piauí. Vamos lá. Para sermos precisos, a gente vai tomar café, tá? Para sermos precisos, não há Deus em você, embora Deus sempre se manifeste como você. E esta unidade, com calma. E esta é. Não, é que se eu percebo que eu estou acelerando e não estou dando sentido em mim, o sentido da palavra, eu tiro o pé. Opa, peraí, mais devagar. A gente vai aprendendo a fazer isso com tudo na vida. Peraí, mais devagar. Para sermos precisos é precisão, perfeição. Não há Deus em você. Se eu estou me dirigindo a Deus e eu. A gente vai falar disso melhor lá no capítulo 10. Não há Deus e eu. Para sermos precisos, não há Deus em você. Embora Deus sempre se manifeste como você, e esta é a unidade que nos assegura o bem infinito. Unidade que assegura o bem infinito. Deus dentro, descanso na verdade. Deus é a vida, a mente, o corpo e a substância do ser individual. Por isso, nada pode ser acrescentado ao indivíduo. E a oração verdadeira é o reconhecimento desta verdade. Que eu e o Pai somos um, tudo que o Pai tem é meu, e o lugar onde eu estou é solo sagrado. Nada precisa me ser acrescentado. Porque tudo que o Pai tem é meu. Tudo que Deus é, isto sou eu. Só que isso tem que levar para a humildade, né? E não para a inflação do ego.
Eu sou Deus, agora eu sou todo poderoso. Nossa, eu mando. Então o ego tem que ser forte para vigiar, porque superego não é inflação do ego. Inflação do ego é acreditar no pensamento mágico da mecânica quântica. Isso é inflação do ego, ilusão do poder pessoal. Puxa vida, vamos tomar café. Eu acho que esse embora aqui, acho que caberia mais uma vírgulazinha depois do embora, né? Para dar mais